Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus, vamos então entrar na presença dEle, nesse culto que Ele é digno de receber, só Ele é digno de receber. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Também neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por ter suprido as nossas necessidades, por ter nos guardado, protegido, não somente a nós, mas a todos os nossos. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu e, primeiramente de tudo, muito obrigado pelo Senhor ter nos salvo, Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos purifique de todas as injustiças, para que nós possamos entrar diante da Tua presença, meu Deus. Seja o Teu Espírito Santo nesse momento a entrar em cada lar, em cada vida. Meu Deus, encher essa casa com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, visitar cada familiar, cada pessoa querida, cada pessoa amada, onde quer que ela se encontre neste momento, com a Tua proteção, com os suprimentos necessários. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor a falar a cada coração, a tratar de cada coração, a envolver com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Meu Deus, seja o Senhor também a dar sabedoria a cada um, dar direção a cada um, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui deste dia, deste culto, cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Hoje também será ministrada a Santa Ceia do Senhor, aquela ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. Então nos prepara para que nós possamos, Senhor, participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Seja o Senhor nos envolvendo, falando aos nossos corações, nos enchendo da Tua presença santa e maravilhosa, que desde já nós já estejamos aí meditando na Tua palavra, já estejamos nos preparando para esta Santa Ceia, tirando dos nossos corações toda a raiz de amargura, todo o mal, todo o pecado, tudo aquilo que não Te agrada, para que possamos participar com confiança, com alegria, com muita reverência, Pai, que só o Senhor é digno de receber. Então, entregamos este culto nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem nos dirige, tens a liberdade para operar aonde esse culto está sendo ministrado agora, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, né? Irmão Luiz, irmã Cristina, irmã Jacqueline, irmã Wanda. Você que vai participar através desse vídeo, na plataforma em que ele será inserido. Bom dia, seja bem-vindo na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós já falamos com Deus agora, hoje nós temos o culto que tem a Santa Ceia do Senhor e nós começamos então com a ministração do louvor ao Deus Todo-Poderoso. Qual louvor que nós vamos louvar o nosso Deus no dia de hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da Harpa Cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Seu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão.
Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento então convidar a igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Vamos então pedir a Deus que nos conceda sabedoria, né? Para que nós possamos entender a sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a me ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, também abre os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra está aqui no Evangelho de Mateus, é o último capítulo, né? Em que Jesus ele vai passar a missão. Então, vamos ler até o versículo número 10, e depois a gente faz a explanação de tudo. Então tem um subtítulo aqui que está assim: a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No final do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado.
ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigem a Galiléia e lá me verão. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor aqui, essa manhã, muito importante, que fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus, que é uma das diferenças fundamentais do cristianismo, né? Porque em todas as demais religiões os túmulos estão cheios, né? Mas no cristianismo não. O túmulo do Senhor Jesus, se você for lá visitar em Jerusalém, o túmulo está vazio. Como disse o anjo aqui, ele não está lá. Ele não está. Por que ele não está lá? Porque Jesus, ele ressuscitou. Então a palavra começa dizendo que no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então aqui, na verdade, nós podemos ver que já é o começo, né? Vamos ver, não o fim de sábado, mas o começo do domingo, porque para os judeus o sábado não se podia fazer nada. Então a gente sabe que Jesus ele vai ressuscitar nas primeiras horas de domingo. Então é quando ressuscita o Senhor Jesus, que até ficou marcado como o dia do Senhor, né? Então essas mulheres elas foram até lá para ver como é que estava o túmulo do Senhor Jesus, né? Para visitar o túmulo dele. E quando elas chegam lá no versículo 2, diz que houveram um grande o quê? Terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Então, a gente acabou até de cantar aqui, né? O louvor, o Senhor, algo como a neve. E aí a gente vê aquele anjo resplandecente ali e que causa um grande terremoto. Então é importante a gente abrir uma parte do texto saber que Jesus já não estava lá. Ele não precisava que o anjo tirasse a pedra. A gente sabe que Jesus é Deus, né? E que Jesus ele se move de uma forma diferente da forma que os humanos se removem, né? E que ele foi daquele momento ressuscitado, ele ressuscitou. Mas os anjos estavam anunciando ali para nós, né? Para aquelas pessoas que estavam lá, para os discípulos que estavam lá, que Jesus ele havia ressuscitado, que Jesus ele havia voltado. Importante a gente entender essa palavra aqui para que a gente possa conseguir entender o que significa o Evangelho, né? E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, né? Então, aquele som, aquele barulho localizado somente naquela região, aquele terremoto somente naquela região, causou ali grande espanto àquela guarda que estava lá. É importante a gente entender esse trecho agora, porque mais na frente vai acontecer alguma coisa, né, que contradiz isso que nós estamos vendo aqui, tá? Aqui diz que os guardas estavam ouvindo e ficaram assombrados, quer dizer, ninguém estava dormindo, né? Ninguém estava distraído, estava todo mundo de guarda, todo mundo prestando atenção, e eles ouviram, eles viram que alguma coisa sobrenatural naquele momento estava acontecendo. Tá? Para a gente entender bem o texto mais na frente, é muito importante isso aí, para a gente entender o cristianismo, entender por que existe uma divergência aí por parte dos judeus, né? Porque os judeus eles não acreditam, né? O que favoreceu essa incredulidade dos judeus em relação a Jesus ser o Messias. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde ver de um lugar onde o Senhor jazia. Então, a primeira coisa, lógico,
que todo aquele barulho, toda aquela coisa sobrenatural, a presença do anjo, causou medo não só dos guardas, mas também das mulheres que estavam lá indo para visitar ao Senhor Jesus. E o que o anjo fala com elas? Para que elas não tenham medo. Ele acalmou o coração daquelas mulheres, né? E falou uma coisa muito importante para elas e para nós aqui. Ele não está aqui. O nosso Deus, ele não está morto. Importante a gente entender. O nosso Deus não está pendurado no madeiro. A gente vê aquele Jesus, né, crucificado no madeiro, né, com espinho na cabeça, aquele negócio todo, né? Mas ele não está mais lá. O que representa melhor isso aí seria uma cruz vazia, porque ele não está na cruz. Um túmulo vazio, porque ele não está no túmulo. Ele ressuscitou. Então, naquele dia ali já era anunciado que Jesus estava ressuscitando. Uma outra coisa que fica muito importante para a nossa fé, para a edificação da nossa fé, é que quando nós estamos buscando o Senhor Jesus, nós não devemos ter medo, nós não devemos ficar apavorados. Aqui a questão do medo não é aquele medo natural que nós temos, que nos causa, que nos dá uma certa cuidado, né, de não tomar medidas e atitudes que possam colocar em risco a nossa vida, a vida de terceiro ou outras coisas que nós não queremos e não devemos perder. Então, não é esse tipo de medo, mas é aquele pavor, aquele descontrole emocional total que a pessoa pode ficar em determinadas situações. Ele disse que não era para ter esse medo, né? Vocês estão buscando Jesus, não tenha medo. Então, se o irmão, a irmã, busca o Senhor Jesus, está passando por uma situação difícil, uma situação de injustiça, uma situação de acusação, não deve ter medo. Deve continuar buscando o Senhor Jesus, deve continuar crendo que em algum momento ele vai dar pode ser até que não saia da situação, mas ele vai dar um refrigério, ele vai dar alguma forma da pessoa sentir um alívio, mesmo passando por essa luta, mesmo passando por essa prova, né? E a palavra correta é essa: passar, vai passar, seja o que for, vai passar. Então, não tenha aquele desespero, aquele pavor, pelo contrário, busca forças em Deus, caminhe em Deus, para que você possa enfrentar e passar essa luta, essa prova que você está aí enfrentando na sua vida. No versículo 7 ele diz assim: e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e que eles vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Então, ele diz a expressão, ele já ressuscitou. Então, uma coisa, quando a gente fala já, é alguma coisa que nós já estávamos o quê? Esperando. Então, olha, eu vou chegar lá, tá? Então, você já chegou? Cheguei. Eu já tinha dito que ia chegar, cheguei lá. Jesus já havia dito que ele iria ressuscitar o terceiro dia. E o anjo fala, ele já ressuscitou. A palavra dele se cumpriu. Importante também pensar que Jesus disse que um dia ele vai voltar e que ele virá como que um ladrão. No dia que ele voltar como ladrão, aqueles que estiverem desapercebidos, descuidados, esses não irão, esses não vão subir. Ele sabe que não é nem metade do mundo, metade da igreja vai ficar por aí, né, irmãos? Metade da igreja não vai subir, um vai e o outro vai ficar lá. Então, é uma advertência de que a palavra de Deus ela está se cumprindo. E nada mais didático para nós, nada mais esclarecedor para nós, do que os próprios eventos mundiais que nós estamos vendo aí. A hipocrisia, a mentira, a maldade, a promiscuidade, aumentando aquilo que é certo sendo considerado errado, aquilo que é errado sendo considerado certo. Então, todas essas coisas aí, elas sinalizam para nós o cumprimento da palavra de Deus. As guerras, os desastres da natureza, as doenças, as pragas, essas coisas tendem a se multiplicar, vai ficar melhor, né? As coisas não vão, irmãos. A gente tem que saber, a palavra está se cumprindo. E isso sinaliza para nós o quê? Que Jesus ele está voltando e que a sua volta é num dia inesperado, ou seja, aquele que é de Deus, aquele que é escolhido, ele está preparado, ele tem que estar preparado, nós temos que estar preparados. Tem uma coisa que nós devemos estar sempre buscando. Então é importante entender aqui essa questão que o anjo falou, ele já voltou e outro dia ele vai chegar aqui,
Só que quando ele fala Jesus já voltou, já era. Quem ficou, ficou. Quem não ficou, né? Dá um jeito de falar com Deus aí, conversar com Deus, né? Vai sofrer muito, o preço vai ser muito mais. Aí sim você vai dizer, eu vou pagar o preço, né? Vai ter que pagar o preço mesmo, porque não creu que Jesus estava voltando, viveu. Ah, mas eu sou salvo, sim. Ninguém está dizendo que você não é, mas você vai ter que pagar o preço dessa vez, tá? Em vez de você ser salvo, Jesus pagando o preço por você, você agora vai ter que também acrescentar ali uns juros e uma correção monetária, porque você não foi, né? Estou falando espiritual, tá, gente? Você pode deixar os bolsinhos tranquilos aí. Vai ter que acrescentar esses juros e correção monetária ali, pagando um preço espiritual que não necessitava pagar, mas vai ter que pagar, porque simplesmente não creu que Jesus estava para voltar e que tinha que estar preparado. Então tem gente que vai ser salvo como se fosse pelo fogo. Tem gente que vai ser salvo, ainda bem que vai ser salvo, mas vai ser salvo no desespero, sem a mínima necessidade de isso acontecer. Então, vamos na primeira chamada, né? Irmãos aí mais antigos aí que nem eu, sabe que a gente tinha, antigamente a gente tinha uma pessoa que passava direto, tinha pessoa que ia para a primeira época e tinha pessoa que ia para a segunda época, né? E a segunda época era mais restrita ainda, então vamos ver se a gente já passa logo direto, né? Nada de primeira e segunda época, para que a gente tenha ali paz ao chegar ao Senhor Jesus, né? Daquele sangue que foi derramado por nós. Aí no versículo 8 diz assim, e saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos, aos discípulos do Senhor Jesus, tá? Então imagina a alegria daquelas mulheres, aquele medo, aquele terror, aquela tristeza, né? O coração triste, puxa, olha quanta justiça fizeram com o mestre, né? Ele não tinha culpa de nada, foram lá crucificar, preferiram ao Barrabás do que a ele, né? Tinha uma chance de ele ser salvo, mas nem assim, que povo ruim, que povo malvado, né? Talvez até elas tivessem ali se incluindo, falar como nós somos malvados, né? Como nós pudemos escolher o Barrabás, né? Mesmo que ela não tivesse escolhido, mas a oração do crente, ele sempre está intercedendo, então ele se coloca na posição de humano, né? E não na posição, não, meu Deus, eu sou, né? Eu sou perfeito, eu sou bonzinho. Não, nós nos colocamos na posição do humano e pedimos perdão, não só por nós, mas pela a humanidade. A gente se coloca na condição de intercessor. Então nós deveríamos estar nessa intercessão, para o Senhor tem misericórdia, né? Como nós podemos fazer isso com o Filho de Deus, como nós podemos crucificar o nosso Salvador e tal, e tal. E de repente elas veem aquele estrondo, acontece aquilo tudo, e vem essas boas notícias para elas, e elas correm para dar uma boa notícia. Então, se Jesus nos salvou, e Ele nos salvou, por que nós não temos a alegria de correr e falar, Jesus me salvou e Jesus também pode salvar você? Jesus, ele pode te libertar do poder do pecado. Jesus, ele pode te libertar do poder da morte. Porque o que o Senhor Jesus fez ali naquela cruz, se não vencer a morte? Ele ressuscitou. Então, fica evidente que ele venceu a morte. Mas ele não venceu só a morte, ele venceu também o pecado. Porque ao vencer a morte, ele tira o pecado que está sobre nós e coloca sobre ele. E ali ele elimina essa conta do pecado que nós deveríamos pagar, mas nós não precisamos pagar mais, porque ele, Jesus, ele pagou por nós. Entenderam que coisa sensacional, que coisa maravilhosa? E Jesus venceu o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? Porque ele esteve no mundo, sujeito às mesmas lutas, às mesmas tentações, aos mesmos dilemas que nós sofremos, mas ele não cedeu, ele não se entregou, ele foi firme. Quando perguntado, o senhor está com fome, o senhor quer comer? Ele falou, eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então ele estava completamente na submissão do Deus Pai, na condição de humano, ainda que ele, como Deus, mas estava ali naquele momento, deixando de lado as suas prerrogativas divinas. Olha que coisa maravilhosa aí da parte do Senhor Jesus. Então, essa alegria, a gente pode sentir essa alegria com que essas mulheres elas correm para dar essas boas novas. E é a mesma alegria que nós temos que ter quando falamos do Senhor Jesus, num mundo que se perde, num mundo que está aí se acabando, né?
A própria ciência, ela comprova aí que o mundo está se acabando. A própria ciência, ela está comprovando aquilo que está na Bíblia. Embora muita gente use a ciência de uma forma para distorcer a palavra de Deus, mas não tem como fugir dos eventos finais que estão por vir, as coisas que estão para acontecer. No versículo 9 ele diz assim: indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eles que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então aí, primeiro o Senhor Jesus envia o anjo vai lá e fala com elas. Agora o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta diante delas e fala com elas. Olha a alegria delas ali ao ver o Senhor Jesus, ao terem o contato diretamente com ele, que faz a convocação para que os seus irmãos, os seus discípulos, agora nós estamos na condição, né, de irmãos, de amigos de Jesus, né? Ele é o nosso Senhor, mas também é o nosso amigo. Não existe um amigo melhor do que aquele que deu a vida por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos devedores. Então essa é a condição do Senhor Jesus. E ele vai e fala: olha, chama os meus irmãos que eu quero falar com eles lá na Galiléia. Eles sempre estavam reunidos na Galiléia. Jesus exerceu boa parte do seu ministério na Galiléia, e ele chama eles para que eles venham conversar, né? Venham receber instruções, venham saber que se cumpriu a palavra de Deus na Galiléia. E aquelas mulheres saem numa euforia. Imagina, o coração delas devia estar ardendo de tanta alegria de saber que o Senhor não estava morto, ou melhor, que ele tinha ressuscitado, que ele esteve lá morto para cumprimento da palavra de Deus, mas que tinha ressuscitado, e que tudo aquilo que que tinha pregado, tudo aquilo que ele tinha ensinado, era verdade, que ia se cumprir. E elas estavam vendo o próprio Senhor Jesus. Aí você pode me perguntar, ou perguntar à Bíblia, ou perguntar ao irmão, ao seu pastor, a seguinte questão: mas elas viram o Senhor Jesus. E como eu hoje vou saber? Porque o Senhor Jesus, ele não vai chegar aqui e falar comigo: vai lá na igreja que eu vou falar com vocês. Mas é claro que ele vai fazer isso, e ele faz isso a todo momento. Quando que ele faz isso? Quando o Espírito Santo entra na nossa mente, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, quando o Espírito Santo inspira a nossa mente. Ele está fazendo exatamente isso. Vá ao meu encontro, vá ouvir a minha palavra, vá na minha casa, né? Vá ali na live, e você vai ouvir a minha palavra. Eu vou falar com você. Só que agora de uma forma mais abrangente. Olha que Jesus, ele estava sempre limitado àquele grupo de pessoas que poderia vê-lo e ouvi-lo naquele momento. Mas agora ele não está mais limitado por isso. E da mesma forma que o Senhor Jesus, ele fala aqui com todo o Brasil, com todo o território brasileiro, ele fala lá no Japão, ele fala nos Estados Unidos, ele fala em todos os cantos, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder para fazer com que a palavra de Deus ela seja difundida em todos os cantos ao mesmo tempo, pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando conosco através da palavra de Deus. Olha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui ligar o carregador, que nós estamos sem energia, né? Vamos só um tempinho aqui, dar continuidade. Só um minutinho. Conseguiu? Voltei. Tá bom. Aí estava também aqui, problema de energia, mas resolvemos aqui. O seu aqui caiu, pai? Não, meu não caiu não. Só avisou que estava sem energia aqui. Então, entendendo isso, né? Essa abrangência, né? Resumindo aqui, para a gente entender, o Espírito Santo agora, ele faz um trabalho que consegue simultaneamente abranger todas as pessoas, todos os povos, né? Aonde estiver sendo pregada a palavra de Deus, ele está ali inspirando. Agora eu perdi a conexão. Só um minutinho, irmãos aí que estão... Não, foi internet. Só um minutinho. Voltamos então. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa conexão. Ok.
Está carregando. Ok, irmãos? Então o Espírito Santo ele faz essa obra abrangente e Jesus ele estava limitado, né, a um grupo de pessoas e ele consegue aí falar com todas as pessoas simultaneamente. É essa grande diferença hoje, né? E a alegria deve ser a mesma. A nossa alegria hoje de poder falar da palavra de Deus, de poder falar do Senhor Jesus, deve ser a mesma que aquelas mulheres tiveram naquela época, quando elas tiveram um encontro com o próprio Senhor Jesus. Então, como que você vai ter um encontro com o Senhor Jesus hoje? Quando você está cheia do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quando você está ali orando e você sente aquela paz, aquela alegria, mesmo na hora da aflição, da situação difícil, do problema, você sente aquela paz, aquela alegria, você sente mesmo ainda estando tudo fechado, nublado, né? Escuro, tenebroso, você sente aquela paz. Então, eu sei que Deus me ouviu. Eu não sei o que ele vai fazer, como ele vai agir, mas eu sinto que Deus me ouviu agora, nesse momento, e que alguma coisa ele vai fazer. Esse é o Espírito Santo trabalhando conosco aí, né? Trabalhando conosco e em nós, né? Bom, continuando aqui, versículo 11. Quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, né, no caso do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Lembra que a gente começou a falar aqui no começo, né, no início dessa palavra, que os guardas ficaram atemorizados quando eles ouviram o terremoto e tal, né? E agora eles estavam dormindo, né, pessoal? Mais engraçado que eles estavam dormindo, mas viram que foram os discípulos do Senhor Jesus que pegaram, né, os corpos, né? Quer dizer, as coisas não se encaixam. Vamos contextualizar nos dias de hoje, criar uma narrativa, né? Criar uma narrativa para esconder que o Senhor Jesus, ele havia ressuscitado. Tão comum hoje, né? Não, olha, nós não podemos falar a verdade, então vamos criar uma história. E todo mundo vai dizer a mesma coisa, todo mundo vai forjar uma coisa ou outra para que essa história ela bata, para que a gente diga que essa história ela é verdadeira. E foi feito isso, né? E foi divulgado isso entre os judeus. Veio os discípulos aí, né? E aí a pessoa tem que ser inteligente, né, irmãos? A gente, quando ouve esse tipo de notícia, até inclusive hoje, né? Como que os guardas, eles conseguiram Você imagina, uma guarda grande, né? Tem guarda de 30, de 60, de 80, eram muitos guardas, né? Muitos guardas estavam ali fazendo aquela guarda. Como que uma guarda inteira, isso dá cabeça, lá naquele jeito dá até morte, né? Teve caso aí de que eles mandaram sacrificar a guarda toda porque os presos fugiram. Então, como que uma guarda inteira romana, com toda aquela disciplina e que rígida que eles tinham, iria dormir, né, numa situação dessa? Não tem cabimento. Segundo que a gente viu no início do relato, que os guardas ficaram atemorizados quando eles ouviram o terremoto. Quando eles viram o terremoto, eles ouviram o terremoto, eles ficaram atemorizados. E houve algo sobrenatural. Nós não vimos como o Senhor Jesus, ele saiu, inclusive a pedra permanecia lá. A pedra ela foi retirada depois que o Senhor Jesus já havia ressuscitado. O Jesus não precisava que o anjo tirasse a pedra. Não, o Jesus saiu porque o anjo foi lá e tirou. Não, ele não precisava disso. Ele saiu antes. Lembra que ele é Deus. Então ele ressuscitou, ele saiu e a pedra foi retirada para sinalizar para aquelas pessoas que o Senhor Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, ele não estava mais naquele túmulo, e aquilo fosse marcado, se fosse relatado, para que toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as épocas, soubesse que o nosso Deus, ele não está no túmulo, mas ele ressuscitou. O Senhor Jesus, ele ressuscitou. Foi por isso, irmãos, que aconteceu aquilo tudo lá.
Porém, aquelas pessoas não queriam perder o prestígio, não queriam perder o poder, não queriam ali serem acusadas de terem sido injustas e tal, né? Então eles criaram uma narrativa, criaram uma história muito mal contada de que os discípulos do Senhor Jesus tinham ido lá e tinham pegado o seu corpo. Era o guarda dormindo, mas eles conseguiam ver dormindo ali, né? Os discípulos chegando lá e pegando os corpos, né? A guarda toda dormiu, então coisas que não batiam de forma alguma, mas que se está divulgando até nos dias de hoje entre os judeus. E eles querem acreditar, né? Tem uma coisa também, né? Torna-se injustificável porque a pessoa quer acreditar no negócio desse, porque ela já está propensa a aceitar a mentira. Então precisamos entender o que aconteceu ali, por que existe essa negação a do Senhor Jesus. Versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 16 e versículo 17. Então, prontamente eles obedeceram, né, aquilo que as mulheres falavam para eles, mas havia o que no meio deles, irmãos? Incredulidade. É isso? Agora imagine, aquelas pessoas que andaram com Jesus, que viram os milagres, ainda assim elas tinham a incredulidade. E muitos podem até criticar os discípulos, mas como é que pode, né, aqueles homens andarem com Jesus, verem tantos milagres, ver que ele pregou aquilo ali, e depois quando ele volta, elas ainda permanecerem incrédulas? É a natureza humana. A natureza humana, ela acredita naquilo que ela ouve, acredita naquilo que ela vê, naquilo que ela toca, né? Mas ela tem uma dificuldade imensa de não acreditar nas coisas que ela não pode confirmar através dos seus sentidos. Então é uma dificuldade. Algumas pessoas, elas têm mais dificuldade ainda, mesmo que elas tenham contato com Deus, com o Espírito Santo de Deus, elas ainda têm muita dificuldade de acreditar, de crer. E qual seria a solução para isso? Você pode perguntar, mas se é da natureza humana, e se alguns têm mais dificuldade do que os outros, qual seria a solução para isso? Romanos 10 fala sobre isso. A fé vem pelo quê, irmãos? Pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus, é mergulhar, né? O irmão Luiz fala sempre, fazer uma imersão, né? Uma imersão, né, na palavra de Deus. A pessoa precisa mergulhar. Isso é uma coisa pessoal. A gente vai pregar, a gente vai falar. É importante ouvir a pregação, porque com ela vem explicações. Muitas vezes, através dela, Deus também está falando alguma coisa pessoal para a pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, né? A pessoa precisa ouvir isso. Muito importante. Mas é importante também aquela imersão pessoal, particular, em que você para, ora, lê a palavra, procura entender o texto. Eu não entendi essa palavra, o que ela significa, o que acontecia, que medida é essa? Você faz ali aquela imersão na palavra de Deus, e aquilo é que produz fé. Através daquela palavra, o Espírito Santo, ele vai produzindo fé. É uma coisa, a palavra é uma coisa. Você quer o sobrenatural de Deus? Mergulha na palavra de Deus. Não tem coisa mais simples do que isso. Quer o sobrenatural de Deus? Não adianta subir na parede que nem lagartixa, plantar bananeira, né? Bater barriga. Isso não vai fazer com que você faça uma imersão no poder de Deus, no Espírito Santo de Deus. Faça uma imersão na palavra de Deus, vai lá na palavra de Deus, procure entender a fundo. Pega um texto, você não precisa ler 10 páginas, não. Leia um texto pequeno e procure entender aquilo que está sendo falado ali naquele texto, que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é o próprio Deus que está se revelando para nós, é o próprio Deus que está falando para nós. Então é isso que é importante. Então é esse contato com a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus, porque é lógico, é preciso a pessoa orar, é preciso saber com quem eu estou falando. Então, se a pessoa chega numa atitude de incredulidade, de falta de zelo, né? Se a pessoa não tem ali um temor de Deus na hora que ela está, aí é como se estivesse lendo um gibi da Turma do Cebolinha, não vai resolver nada, né? Ou para o pessoal aí mais novo aí, tá vendo aí um filme na internet de, né, sem pé nem cabeça, não está entendendo nada. Mas, se você ler com reverência, sabendo que aquilo ali é o próprio Deus se revelando para você,
como ele se revela para nós. Então o Espírito Santo, ele vai te dirigir e ele vai te ensinar e ele vai fazer você lembrar, quando você precisar, você vai ter lembrança daquela palavra. É isso que é importante. Eu quero ter fé, então eu preciso estar buscando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? Lembra que a fé é pelo ouvir. Então a pregação é muito importante, né? Você está ouvindo pregação, porque através da pregação vem detalhes que a gente não conhecia, que a gente desprezava, tá? Mas sempre conferindo, tá? Tem gente que bota detalhes que não existem, né? Então tem que estar sempre conferindo, realmente batendo se aquilo ali está de acordo com a palavra, ok? Vamos dar uma segurada para o pessoal que está ao vivo, eles estão agora, a gente está com uma dificuldade na internet hoje, né? Então vamos dar uma segurada aí, vocês estão no vídeo, tá? Pronto, já voltamos, né? Então, aí vamos no versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra, tá? Coisa muito importante, né? Negócio de Jesus, não, é Deus. Jesus é simplesmente um iluminado, é um profeta, é um espírito de luz. Jesus é tudo, menos Deus. Não, Jesus é Deus. E Deus, na sua totalidade, Ele coloca todo o poder para decidir nas mãos da pessoa do Senhor Jesus. Lembra que Deus se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é na pessoa do Senhor Jesus que é investido todo o poder. Mas por quê? Alguém pode perguntar por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz e que também ressuscitou. Então, é preciso que se tenha fé nesta obra que Ele fez. Então ninguém, por isso que ele fala, ninguém vem, olha que ele está lá também, né? Ele vem, né? Senão você vai, né? Não, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele é a ressurreição, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai senão através do próprio Senhor Jesus. Então, ele recebe todo o poder para salvar, o poder sobre todas as coisas da terra. Quando a palavra de Deus diz assim, no mundo jaz o maligno, não quer dizer que ele tem poder sobre o mundo. Quem tem poder sobre tudo é o próprio Senhor Jesus. Satanás ou qualquer outro não pode fazer nada sem autorização, não pode fazer nada. Ele não pode chegar e decidir. Por que não? Porque ele já foi derrotado. Ele não vai, nós vamos derrotar. Não vai, você não vai derrotar nada. Nós somos comedores de arroz e feijão. Ele já foi derrotado pelo próprio Senhor Jesus. A derrota quem deu foi o Senhor Jesus. Quem nos deu a vitória foi o Senhor Jesus. E ele recebe, ele está investido de todo o poder. Porque você não vai expulsar um espírito maligno se não for pelo nome do Senhor Jesus. Você não vai conseguir proteção sobre a sua casa, guardar ela contra as forças invisíveis, se não for sobre o nome do Senhor Jesus. Você não vai conseguir proteção para a sua vida, para o seu caminho, se não for sobre o nome do Senhor Jesus. Então a Ele foi dado todo o poder. Agora o mais importante de tudo, ninguém consegue salvação nesta terra se não for através do Senhor Jesus. Esse é o mais importante de tudo. Então a Ele foi dado todo o poder. Nós temos que crer nisso com todo o nosso coração. Como? Mergulhando na palavra e através do poder do Espírito Santo de Deus. A fé vem pelo ouvir. E essa fé é uma fé que não é uma fé natural, tá, irmãos? Não é aquela fé, eu vou apertar o interruptor e a luz vai acender. Opa, tudo bem, nós sabemos que cientificamente é isso que acontece, né? As coisas físicas a gente acontece. Abre a torneira, vai sair água, se não estiver faltando, vai sair água. Então, são coisas que são naturais. Mas essa fé que nós estamos falando aqui, ela é uma fé que vem de Deus. Ela vem pela fé no Senhor Jesus. Ela vem pela graça de Deus. É uma fé sobrenatural. E é sobre essa fé que nós estamos falando aqui. É diferente. Então a pessoa precisa acreditar, o cristão, o crente, ele precisa acreditar que Jesus está com todo o poder. O Senhor Jesus está com todo o poder. Continuando aqui na palavra.
versículo 19, né? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é a grande comissão, né? Para que nós preguemos o Evangelho para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as nações. E ele fala qual é a forma batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você deve fazer esse batismo. Que a igreja, né? Nós, igreja, devemos fazer esse batismo quando essas pessoas, elas se converterem, elas creem na palavra de Deus, né? Elas entenderem o que é a salvação através do Senhor Jesus e reconhecerem os seus pecados e que precisam de um Salvador pessoal, de um Senhor, se submeterem a Ele como Senhor da sua vida, se comprometerem a obedecer e a viverem de acordo com a palavra de Deus. É isso que a gente precisa entender. Não é só um banho. Não, eu vou levar porque eu quero que, tão bonitinho, né, os meninos na igreja, eu vou levar meu netinho lá para que ele vá para a igreja, né, com a Bíblia na mão, cabelo penteado, e depois ele vai lá para, não, onde? Fazer o quê, né? Não, a pessoa precisa, deixa ele ir sim à igreja, lá, convida sempre, né, o seu neto, a sua neta, seu filho, sua filha, o seu irmão, seu amigo do trabalho, seu colega, a pessoa que trabalha no seu prédio, convida-se, convida. Mas deixa Deus trabalhar na pessoa, não se precipite, porque senão a gente vai ter uma pessoa que tomou um banho e que acha que está servindo a Deus quando não está, ela continua a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas de antes, só que ela tira alguns dias ou um dia na semana para ir à igreja, né? E não é que ela vai à igreja assim esse dia da semana ou mais dias da semana, mas que deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar e converter esse coração. Vá discipulando, vá ensinando, vá levando a palavra, vá dizendo como é que vive uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Mas deixa Deus fazer algo, tenha paciência, né? Tem coisas que vão demorar dias, tem coisas que vão demorar anos, tem coisas que a gente vai sair dessa terra e não vai ver e vão acontecer. A paciência, né? O importante é que a pessoa seja salva, e a gente precisa entender isso, é o tempo de Deus e não o nosso. Então é necessário isso aí. Agora lembra que o exemplo, né? Eu quero discipular alguém e eu sou um péssimo exemplo, não vou ser discípulo de ninguém, né? A pessoa vai ser igual àquilo que eu faço e não àquilo que eu falo. Importante é isso, o exemplo é muito importante para que nós venhamos ter sucesso nessa obra de obedecer a grande comissão que o Senhor Jesus designou a cada um de nós, não é só os obreiros, pastores, não, irmãos. A grande comissão é para todo crente. Todos nós temos a obrigação de falar das maravilhas do Senhor Jesus num mundo que se perde, que as pessoas sofrem muitas vezes sem saber qual é a causa do seu verdadeiro sofrimento. Uns acham que é falta de dinheiro, outros acham que é azar no amor, outros acham que é injustiça que está acontecendo na vida. Não é nada disso. O sofrimento, a causa do sofrimento é só o pecado. O que causa o sofrimento da humanidade é o pecado. Tirando o pecado, né, a pessoa ela vai sentir o alívio, a paz. Só Jesus ele pode dar essa paz. Não é que o seu mundo vai virar um mar de rosa, não é que seus problemas acabaram, não. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ter luta, vai ter problemas, a gente vai ter que lutar mesmo, não tem jeito, vai ter que matar um leão por dia, é a vida aqui nessa terra, mas a gente vai ter paz. E isso é uma coisa que só quem tem Jesus pode ter, é importante, né, entender isso. E por isso que nós devemos levar essa paz a todas as pessoas. Quantas pessoas estão sofrendo sem entenderem por que estão sofrendo? Às vezes pessoas ricas, com excelentes condições, que parece que a família é uma maravilha, que parece que tudo está certinho na vida da pessoa, mas ela está sofrendo, e muitos até chegam a um grau de sofrimento que fazem loucuras, cometem loucuras que não deveriam cometer, mas cometem, né? Porque estão sofrendo, porque estão sofrendo. E por que estão sofrendo? Porque não ouviram a palavra de Deus. E por que não ouviram? Porque não pregaram para ela a palavra de Deus, né? Muitas vezes pregaram em nome de igreja, pregaram em nome de pastor, pregaram um monte de coisas para elas. Mas a palavra de Deus, que tem poder para salvar, o Senhor Jesus, que foi morto e ressuscitou pelos nossos pecados, isso não foi pregado para essa pessoa. E é isso que nós devemos pregar. Deixa de lado a vaidade da minha igreja, do meu pastor, né? Deixa isso de lado, pregue a Jesus ressuscitado. Não estou dizendo para ninguém sair da igreja e deixar o pastor, não, tá? Longe disso. Vá para a igreja, tem ali o pastor para orientar, mas não foque nisso,
Foque na salvação que é do Senhor Jesus, tá? Sabe por quê? Porque se a igreja desandar, se o pastor desandar, aquela pessoa vai desandar também, mas se você está pregando Jesus para ela, o foco dela é Jesus. Pode desandar o mundo ao redor dela, ela vai continuar firme, porque você discipulou ela no Senhor Jesus. E nós temos que fazer discípulos. Nós não temos que fazer membros de igreja, nós temos que fazer discípulos. A gente precisa entender isso. Está muita gente preocupada em encher a igreja, em fazer membros de igreja. Não, nós temos que fazer discípulos, ok? Bom, e aí depois aqui ele fala no 20, né, fechando aqui a palavra, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, né? Em algumas traduções, dos séculos. Amém. Então, e o que ele diz aqui? É preciso ensinar para a pessoa, né, guardar a palavra de Deus, para a pessoa obedecer, para a pessoa seguir a palavra de Deus, né? Conforme está escrito, né? Então, você precisa aprender isso aí. É uma tarefa de todo cristão, então, principalmente as pessoas que já estão mais algum tempo na igreja, que já têm um conhecimento da palavra de Deus, para chegar aquela pessoa que está começando, que está iniciando, aquele novo convertido, né? Aquele menino na fé, aquela menina na fé, e está ali admoestando, trazendo a palavra, né? Doses, né? Homeopáticas, graduais. Não adianta saturar a pessoa, né? Não vai de Gênesis, Apocalipse em 2 dias, 3 dias, a pessoa não aguenta, ninguém aguenta tanta informação assim, até porque a gente já está recebendo tantas informações, né? É trabalho, é escola, é faculdade, é família, é curso, é isso, aquilo, não dá, né? Mas tenha paciência, né? A palavra hoje é paciência, tenha paciência. Vamos entregando a palavra para a pessoa aos poucos, vamos mostrando aos poucos, dando prioridade à salvação, né? Como se dá a salvação, o Espírito Santo, né? O comportamento do cristão. Então, vamos passando a palavra de Deus, vamos ensinando, né? Com paciência, porque não vai ser de um dia para o outro que a pessoa ela vai estar completamente inteirada da palavra de Deus. Vai passar talvez meses, talvez anos, depende de cada um, e isso precisa, quem está discipulando, ter paciência, né? Então, se você está discipulando alguém, eu pretendo discipular alguém, faça isso com muita paciência, com muita sabedoria, sabendo que aquela pessoa está dando os primeiros passos na fé, né? Como uma criança, né? Uma criança na fé. Uma criança, ela não vai logo andando, né? Pegando as coisas na geladeira, né? Ela não é logo autônoma, ela não é logo dependente, ela vai passando por processo até que ela chega a ter uma determinada autonomia, e à medida que ela vai crescendo, ela vai ganhando autonomia até se tornar uma pessoa madura e adulta na fé. A mesma coisa, né? O cristão, ele começa como uma criança e ele vai ganhando autonomias, né? Gradualmente, à medida que ele vai sendo bem alimentado, assim como uma criança que vai sendo bem educada, e ela vai ganhando graus de autonomia até que ela chegue à vida adulta, à maturidade, e ela consegue ter uma autonomia maior sobre todas as coisas, né? Já não depende tanto dos outros, embora a gente sempre vai depender dos outros, sabe? Mas a gente não depende tanto, tem muito mais autonomia. Então, assim também é na fé, a pessoa vai ganhando essa autonomia aos poucos, gradualmente, começa como criancinha, né? Precisa estar ali tomando aquele alimento bem levinho, né? Depois vai tomando um alimento mais sólido, depois vai começar a engatinhar, vai começar a andar. É assim que trabalha na fé. Então, tem que ser paciência para que a pessoa ela cresça sadia. E, finalmente, uma das coisas maravilhosas aqui, todas são boas, maravilhosas, mas essa aqui também é excelente, né? Ele diz assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo dos séculos. Isso é coisa maravilhosa, porque o Senhor Jesus, ele está conosco, seja qual for o momento da nossa vida, nos momentos bons, alegres, né? Nos momentos regulares, nada acontece nem de ruim nem de bom, está bem, né? Graças a Deus. Ou nos momentos ruins, nos momentos de dificuldade, de luta, de injustiça, de ingratidão, de falsidade, de conspirações, de traições, de mentiras. Ele também está conosco nesses momentos, ele nunca nos abandona, até o dia que vai ser o dia perfeito, ao dia que a gente vai olhar para ele como ele é, o dia que nós vamos ganhar um corpo novo, incorruptível, indestrutível, que não vai passar mais pelos efeitos do pecado, da morte.
até esse dia Ele vai estar conosco, até que nós fiquemos com Ele por toda a eternidade. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, que essa palavra é uma palavra que é para animar, né? Hoje não tem puxão de orelha nem nada, né? Hoje é uma palavra mesmo para a gente sair daqui confortado, sair daqui alegre, sair com vontade mesmo de falar de Jesus para as pessoas. Então, que essa palavra tenha enchido o seu coração de fé, de paz, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. E vou passar agora, então, a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça as colocações, aquilo que o Espírito Santo estiver inspirando ele, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu só vou realçar o que o senhor disse. Vamos lá. Eu gostei muito quando o senhor falou que o anjo, ele não foi lá para quebrar o galho de Jesus, para dar uma forcinha e movimentou a pedra, que era muito pesada, para Jesus poder sair quando ressuscitou. Aí o senhor falou, não, Jesus saiu por ele mesmo porque já estava com o corpo glorificado. E o senhor esclareceu que o anjo foi apenas para avisar para as mulheres da ressurreição de Jesus, e ele disse, olha, vai lá ver, eu abri a pedra para vocês, vão lá ver. Então, eu achei isso muito importante. Daí elas saíram, encontraram, né? Depois tem, como foi falado aqui, tem o trecho da caminhada, né, de Jesus no caminho de Emaús, né? Mas isso é para outro dia. Não é? Outra coisa que o senhor disse é que a pessoa ela não ter medo de buscar Jesus. Não é? Muita gente tem medo, meu Deus, eu sou tão pecador, eu estou tão sujo, tão imundo, que ou vou ser rejeitado ou vou morrer ali, ele vai me matar ali mesmo. E não é isso. Ele veio justamente com a missão de nos resgatar das consequências do pecado que já nasceu em nós e que nós só ficamos reproduzindo ao longo da vida sem nenhum arrependimento. Mas graças ao Espírito Santo de Deus, pecado da justiça e do juízo, e isso esse arrependimento, provas que o Espírito Santo habita em nós e que nós voltamos a Deus arrependidos e pedimos perdão e encontramos o perdão. Então nunca fujamos de Jesus. Como disse o pastor Aguilar, não ter medo de buscar Jesus. Ele veio para nos resgatar. Outra coisa muito importante é que a obra de Jesus veio exatamente sobre isso, né? Jesus, ele nos liberta do pecado e da morte eterna. Por que ele nos liberta, como o senhor muito bem explicou? Porque todo o nosso castigo, todo o castigo pelos nossos pecados, esse castigo foi castigado nele. A partir desse momento que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados, que a ira de Deus foi posta sobre Cristo, que a condenação que estava definida para nós foi desviada para Jesus, não é? Então, como é que se diz? Nós estamos libertos do pecado. Isso é muito importante, não é? E o Senhor falou, por que Jesus do pecado e da morte eterna? Porque todos nós estávamos, já nascemos espiritualmente mortos, e estávamos sujeitos, se não ouvíssemos quem pregasse, nós estávamos sujeitos à morte eterna. Mas como nós ouvimos, o Espírito Santo nos alcançou, então isso é muito importante.
não é? E por que que Jesus venceu o mundo? Ele venceu o mundo justamente porque, mesmo vindo como um homem, não é? A parte humana de Deus, ele não pecou, ele cumpriu a lei. Então, o final da lei é Cristo, não é? Mas no sentido de que ele cumpriu. Ele cumpriu, ele não tinha pecado, ele era limpo, e por ele estar nessa condição, é que ele pôde receber sobre ele todos os nossos pecados. E quando o nosso Deus Pai, o nosso Senhor, todo o castigo dele, todo o castigo do pecado foi colocado em Cristo, ele passa a nos enxergar como inocentes. Porque a partir do momento que a pena foi cumprida, foi executada, e tudo passou, nós passamos a ser inocentes aos olhos de Deus. Outra coisa que o senhor colocou, que eu achei muito importante no final, que isso é uma pena. Outro dia eu estava numa atitude, uma senhora que estava na família, passando tanto aperto, e estava nas mãos de um pastor daqueles que do aprisco, né? E estava na mão de um pastor daqueles, né, que vem como lobo, né? E ela com tanto aperto, ela nas mãos desse pastor, né? E que o Senhor colocou a realidade, né? Esse negócio de pare de sofrer, venha que eu compro o seu barulho. Quem comprou o nosso barulho com o derramamento do próprio sangue foi Jesus. Mas o Senhor falou a verdade, nós continuaremos tendo que matar um leão por dia. A vida nessa terra, ela não continuará sendo fácil, evidentemente. Nós temos um Deus a quem pedir socorro, e temos o Espírito Santo que nos consola, que renova nossas forças. Nós temos a palavra de Deus que mantém firme a nossa fé, como o Senhor falou, que nós temos que ficar sempre buscando, lendo, crescendo, né, em espírito e em verdade. Isso nos ajudará a nos mantermos firmes até o último dia nessa terra. Ou seja, não é por nós, é por tudo que vem de Deus, é que nos fortalece e que nos faz suportar. Então, nada vem de nós não temos méritos algum, nós não compramos nada a Jesus, o nosso Deus Pai não nos deve nada, ao contrário. Mas o Senhor falou o contraponto disso tudo, mas nós teremos paz, porque eu vejo muitas pessoas, mesmo das mais humildes, as mais simples, as mais humildes, por não terem recursos, ela pensa, mas o que vai ser de mim? Eu vou morrer, acabou. Porque o homem tem dentro dele, como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não fomos feitos para morrer, nós temos dentro de nós aquela coisa, meu Deus, em primeiro lugar, quando algum ente querido nosso morre, como nós não fomos projetados para morrer, nós sofremos em demasia. A nossa alma sofre muito, porque nós não fomos projetados para aquilo. Deus não nos criou para a morte. Teve que colocar a morte para que nós não vivêssemos eternamente pecando, porque não existia limite de vida. Nós tínhamos um limite de criação, nós nascemos. Mas se nós não tivéssemos um limite de dias, já como pecadores, nós iríamos pecar para sempre e iríamos para o inferno. E tem outra coisa que as pessoas dizem, que não, Deus não castiga ninguém. Castiga sim. Ele botou maldição sobre o nascimento, botou maldição na terra, que teria abrolhos, não é isso? E colocou para o homem que você vai ter que trabalhar, se matar, e botou uma espada de fogo para proteger o jardim do Éden, para o homem não viver no bem bom.
Então, existe essa coisa, mas nós, foi um grande contraponto, eu estava me desviando muito, mas existe um contraponto para toda essa dificuldade nessa terra. É porque essa ansiedade da eternidade, eu já vi pessoas, não, eu fui para a Índia encontrar a finalidade da minha vida nessa terra, não encontrou nada, está enganada, não encontrou nada, que o fim de tudo é Cristo. No dia que ela encontrar isso, ela vai ter paz. Por quê? Porque ela vai saber para onde ela vai. Ela vai entender que tudo isso aqui vai terminar, mas ela vai continuar com Cristo. Por quê? Se com ele, Cristo morreu, e se com ele nós morreremos também, da mesma forma que ele ressuscitou primeiro, nós seremos ressuscitados por ele para ficarmos com ele a eternidade. A eternidade, a partir da nossa ressurreição, nos foi devolvida por ele. Então, graças a Deus por isso, é isso que nós temos que entender, é isso que nos motiva, é essa transformação, é essa obra de Deus em nossa vida. Pastor, eu agradeço aí, Deus abençoe o Senhor e abençoe a tudo que aprove a ele, que o Senhor cuidasse nessa terra. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí. Deus estiver abençoando. E nós agora vamos nos preparar, né, para a ceia do Senhor. Preparar para a ceia do Senhor. Eu vou ler um texto aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 a 29, que traz as recomendações sobre a Santa Ceia. Diz assim, versículo 26: Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, é sempre aquelas recomendações que nós passamos para a igreja antes da ceia, que a Santa Ceia, as pessoas que irão participar precisam entender, precisam discernir o que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, primeira coisa, existem alguns requisitos: que a pessoa ela já seja batizada nas águas, que ela esteja membrada numa congregação onde ela recebe regularmente a palavra de Deus, onde ela tem ensinamentos, já está sendo discipulada há muito tempo já, né, para participar da Santa Ceia, porque já é até batizada, e que naquele momento que ela vai participar da Santa Ceia, ela não tenha mágoa, ressentimento ou qualquer pecado não confessado diante de Deus. E por isso a palavra diz que deve-se fazer um autoexame, cada um deve se examinar. E se tiver alguma coisa que precisa se consertar, a ordem é que a pessoa se conserte, né? Se conserta com Deus, e aí participe da Santa Ceia. E é o que nós vamos iniciar aqui nessa Santa Ceia. Vou fazer oração agora. Então, uma oportunidade para você que já é batizado, você que está congregando, né, você que discerne o corpo e o sangue do Senhor Jesus, para que você faça então o seu concerto antes de participar da Santa Ceia. Tá? E aquelas pessoas que não estão atendendo ainda esses requisitos, se Deus quiser daqui a pouco vão atender, participam da oração também, pedindo fortalecimento espiritual, crescimento espiritual, né? Que logo possa também estar participando da ceia do Senhor. Então vamos falar com Deus, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos diante da Tua presença para cumprir aquela ordenança que o nosso Senhor Jesus nos deixou de participarmos da ceia do Senhor, do corpo do Senhor Jesus, do sangue do Senhor Jesus, representado pelo pão e pelo suco de uva. Juntamente com esta ordenança, o Senhor nos deixou que nós devemos participar dela dignamente. Eu junto a minha fé com a fé de cada irmão, cada irmã que está orando neste momento, nesse sentido. Se a pessoa que ainda está aguardando uma mágoa, um ressentimento, uma raiz de amargura, essa pessoa que ainda tem um pecado que não foi confessado, que ainda não foi perdoado porque não pediu perdão, que neste momento ela está se dirigindo ao Senhor
e pedindo ao Senhor para que tire essa mágoa, esse ressentimento, essa raiz de amargura. Está pedindo perdão por aquilo que ela fez contra o Senhor, ou contra o seu próximo, ou contra ela mesma. Seja o Senhor agora, meu Deus, a ouvir a cada oração, a limpar cada coração. Seja o Senhor a liberar o perdão para essa vida nesse momento, para que todos possam participar de forma digna da ceia do Senhor, meu Deus. Visita agora cada coração, visita agora cada consciência, cada palavra que está sendo colocada diante do trono da Tua graça. Seja o Senhor trazendo uma resposta poderosa sobre a vida desta pessoa, no nome do Senhor Jesus. Ela está falando com o Senhor, ela está expressando aí essa mágoa, esse ressentimento, essa raiz de amargura, e está pedindo, suplicando ao Senhor que retire isso do seu coração, para que o Senhor a perdoe, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor dê a ela as condições para que ela possa participar de forma digna da ceia do Senhor. E eu, meu Deus, junto a minha fé com a fé desta pessoa e peço ao Senhor nesse momento que todos aqueles que saibam discernir o corpo de Cristo, que já são batizados, que estão congregados em uma igreja, possam agora participar da ceia do Senhor de uma forma digna. Libera, meu Deus, o perdão, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Purifica todos os corações em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então fazer mais um louvor. Qual vai ser o louvor agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, aqui está o pão, que representa a carne do nosso Senhor Jesus. Vamos apresentar a Deus, Senhor. Senhor, eis aqui o pão, representando a carne do nosso Senhor Jesus, representando todo o sofrimento que Ele passou por nós, toda a humilhação, toda a dor, toda a tristeza, toda a injustiça pelos nossos pecados. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó Deus Todo-Poderoso, ó Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos, e não só reconhecemos, como manifestamos agora a nossa gratidão, a nossa alegria por sermos salvos por um ato de amor e de entrega que somente o Senhor Jesus poderia fazer por nós. E agora, com alegria, com reverência, com confiança, é que nós iremos participar da carne do Senhor Jesus. Receba aí o corpo de Cristo, receba o pão, apresente a Deus agora. Eis aqui o pão. Participe agora do corpo do Senhor Jesus, da carne do Senhor Jesus, e coma do pão. No versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aqui está o cálice, apresenta aí o cálice. Aqui está o cálice, contendo o suco de uva que representa o sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti o suco de uva, representando o Teu sangue, Senhor Jesus, em cumprimento à ordenança que o Senhor nos deixaste. Esse sangue que foi derramado até a última gota, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que o preço do pecado, para que toda a dívida que nós tínhamos, para que toda a condenação que estava estabelecida sobre as nossas almas fosse retirada, para que nós fôssemos tornados justos, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos regenerados, para que nós fôssemos santificados. Aqui está o cálice contendo o suco de uva, representando o sangue do Senhor Jesus. Receba aí no seu lar, receba aí aonde você está nesse momento, o sangue do Senhor Jesus. Apresente a Ele agora. Senhor meu Deus, esse é um momento sublime, de muita reverência, de alegria, de confiança. Nós agradecemos por esta obra maravilhosa que somente o Teu Filho, nosso Senhor Jesus, poderia fazer por nós. E reconhecemos que nele está investido todo o poder para a nossa salvação, mas não só para a nossa salvação, para toda a nossa existência nessa terra e no século por vir. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva.
Aleluia, Senhor. Glórias ao Santo de Israel. Louvado e exaltado seja sempre o teu santo e poderoso nome. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa que homem nenhum, ser nenhum nesse universo poderia fazer por nós. Somente o Senhor Jesus. O homem, o Deus, o Filho de Deus, aquele que naquela cruz pagou pelos nossos pecados, mas que não ficou naquela cruz, que não ficou naquela sepultura, porque Ele ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, Ele também um dia nos ressuscitará para toda a eternidade, num corpo glorioso, incorruptível, imortal, para a honra e glória do Deus Pai, através do Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando que no próximo domingo nós mantemos aí, querendo Deus, né? Se Ele não nos arrebatar antes aí, o culto às 8h30, né? Por volta das 8h30 da manhã, no próximo domingo também, né? No nome do Senhor Jesus. E vamos pedir agora ao nosso irmão Luiz que faça aquela oração, né? De intercessão, aquilo que Deus estiver colocando aí no coração do irmão Luiz, e que você que está aqui conosco, que você que vai participar conosco aí através desse vídeo, faça a sua oração também, tá? Colocando diante de Deus as suas lutas, as suas aflições, os seus problemas, né? Você que está passando por uma situação diversa na sua vida sentimental, conjugal, familiar, profissional, estudantil, saúde, né? Não sei, tem tantas coisas, né? Mas Deus sabe, e você também sabe, né? E você vai falar com Deus, sendo que você deve colocar em primeiro lugar as coisas espirituais, tá? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas elas serão acrescentadas. Então coloque em primeiro lugar as coisas espirituais, tá? E depois você não deixe de colocar também todas as coisas, aquilo que você acha que não tem importância, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus, com Deus é muito melhor, tá? Porque às vezes a coisa tem tudo para dar certo e não dá porque você deixou de falar com Deus, né? E às vezes aquilo não tinha nada para dar certo e dá certo porque você confiou em Deus e colocou nas mãos de Deus. Então coloca sempre na mão de Deus, né? Não brinca não, coloca na mão de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz está com a palavra de oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, vamos fazer a nossa oração. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e queremos colocar nas tuas mãos as nossas vidas, queremos colocar diante de ti todas as nossas necessidades, estão todos aqui em concordância, como falou o pastor Aguilar. Em primeiro lugar, nós colocamos diante de ti que a nossa vida espiritual cada vez cresça mais, e que o Senhor é o primeiro de tudo em nossas vidas. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas, como está na tua palavra. Então, em nome de Jesus, eu quero colocar, junto com todos os meus irmãos que estão aqui nos acompanhando, todas as necessidades, nossas necessidades, aquele projeto, a compra da casa própria, uma questão de desemprego, uma pessoa procurando fazer um concurso público, uma questão de problema conjugal, um filho nas drogas, doença na família, dívidas. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos todas essas dificuldades e todas que eu aqui não falei, mas que com certeza afligem a todos nós, e peço, meu Deus, que seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te agradecemos, meu Pai, porque temos a certeza que no seu devido tempo o Senhor irá nos responder.
Eu também quero colocar nas tuas mãos o nosso Brasil. Eu quero lhe pedir que o Senhor livre o Brasil do caos político, do caos econômico, do caos financeiro, do caos social. Eu quero te pedir, meu Deus, também que o Senhor proteja os campos, faça-os prosperar, que o Senhor, meu Deus, restaure a indústria, que o Senhor também faça que o comércio volte a crescer e a prestação de serviço. Guarda o Brasil, liberta o Brasil de todas as ideologias nefastas, liberta o Brasil quanto à proibição da liberdade de expressão. Senhor, livra o nosso país de toda essa perseguição. Eu quero também lhe pedir que o Senhor conceda saúde ao nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e que o Senhor não permita que ele seja preso. Quero também clamar pelas vidas, meu Deus, das pessoas que vão aos hospitais, que vão aos presídios e que vão a outros países, levando o teu evangelho, correndo o risco de perderem a própria vida. Coloco nas tuas mãos o povo do estado do Rio Grande do Sul e peço que o Senhor entre com providência em suas vidas. Por fim, eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor também proteja e guarde o Estado de Israel. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então orar a Deus, né? Agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença dEle e pedindo a Ele que abençoe essa semana que está se iniciando hoje no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos mais uma vez falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, todas as bênçãos, cuidados, livramentos, recursos, principalmente, muito obrigado pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus. Eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez, com as intercessões aí que ele colocou diante do Senhor, e também cada irmão, cada irmã, cada vida, cada pessoa que orou e colocou diante do Senhor as suas petições, seja o Senhor trazendo uma resposta para cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa essa pessoa que está orando comigo agora, a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde, a sua fonte de renda, a sua vida espiritual, tudo, meu Deus, que ela tem colocado diante do Senhor em oração. Abençoa ela poderosamente, conceda a ela juntamente com os seus, Pai, uma semana muito abençoada na tua presença. Seja o Senhor a guardar, a proteger, a livrar de todos os males, a suprir a cada uma de suas necessidades. Meu Deus, que ela seja próspera e bem-sucedida em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus. Livra, meu Deus, de todo o mal, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a guardar todas as suas idas, as suas estadas e as suas voltas, em nome do Senhor Jesus. Que ela seja próspera e bem-sucedida em tudo aquilo que ela fizer na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que você tenha um excelente final de domingo
uma semana repleta da presença de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.